E aí, pessoal, tudo bem? Agora a piada acabou, gente. Depois que começou naquele primeiro episódio lá de década de 50, o segundo de 60, esse de 70 agora, dos anos 70, já é mais assim. Você já vê que, ó, já vimos o que é. Está colocado um problema, né? Eu ia começar o vídeo falando assim, nossa, nesse episódio tem um tanto de coisa pra gente falar, mas isso aí você já sabe, porque o episódio é cheio de segredo, né? A série é cheia de segredo, cheia de mistério, cheia de easter eggs aqui, então agora é hora de fazer vídeo de teorias e de explicações desse tanto de coisa que aconteceu no terceiro episódio de WandaVision, né? Eu já fiz um review aqui, depois você vai lá dar uma olhada, mas antes disso, se inscreve no canal aqui, galera, deixa seu like e comenta, porque teoria é o que não falta. Uma coisa que eu notei nesse episódio é que agora todo mundo tá meio consciente, né? No primeiro tava todo mundo muito perdido. Eu tô falando assim, fora da Wanda e do Visão, fora desses dois, todo mundo tá meio que perdido. Nesse episódio eles também estão, mas estão mais conscientes, aparecem várias vezes, inclusive na própria abertura, não sei se vocês notaram, mas na abertura mostra eles fazendo feira, saindo, passeando, fazendo compras pro bebê. E eles passeando com os próprios vizinhos, né? Aquele próprio pessoal lá. Ou seja, dá a entender que aquele povo lá de fato sabe que ela tá grávida. Então no episódio, enquanto ela fica tentando ali esconder aquela gravidez, né, dos vizinhos, de todo mundo já sabe, porque todo mundo passeou com eles no começo. Inclusive aquilo ali não foi nem uma ideia assim, uma ilusão da cabeça dela, não. Aquilo de fato aconteceu. Aconteceu tanto que os brinquedos que estão no quarto das crianças são os mesmos brinquedos que aparecem na abertura da série. Me lembrou muito a abertura do primeiro episódio, que mostra eles casando ali, chegando em casa, mas assim que eles começam, eles nem lembram que casaram. Ou seja, é uma cena que aconteceu, mas ninguém sabe que existiu. Não, e falando em acabou a brincadeira, gente, na hora que o Visão chega para aquele vizinho lá, Harry, e o cara tá cortando, tá serrando o muro, a mureta lá, né? O cara tá serrando assim, viajando, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Cara, que ele deu medo mesmo. O Visão fala com ele, não adianta nada, porque o cara tá numa espécie de transe. E mais adiante, tem hora que ele sai desse transe, mas volta nesse transe de novo, dessa realidade doida aí que a Wanda criou. Realidade que apareceu também, de forma metafórica, no sabonete lá, no sabão da Hydra. A ideia da propaganda é livre-se dos problemas da sua vida, né? Você quer sair, você quer ir pra longe sem sair do lugar. Gente, é exatamente isso que a Wanda tá fazendo. Aquela propaganda do sabão lá da Hydra, né? Aquela propaganda é o que tá acontecendo na série. A Wanda tem uma realidade lá que ela não gosta, que ela tá insatisfeita, então ela cria uma outra realidade que é perfeita, exatamente como a mulher que tá na banheira, né? Lá tomando aquele banho perfeito com o sabonete Hydra, que é a mesma mulher sempre dos outros comerciais. A mulher que era da torradeira, que é a mesma mulher do relógio, e agora a mesma mulher que tá tomando banho na banheira, que deve ser a mãe dela, né? Porque tá na memória dela o tempo inteiro. Ah, e o sabão ainda fala, desperte a deusa dentro de você. É como se estivesse falando pra Wanda, pra ela poder despertar todo o potencial de poder que ela tem. Galera, a gente sabe que a Wanda é dos seres mais poderosos da Marvel, mas ela ainda tá meio bloqueada ali ainda. Então o sabonete tá falando assim, Wanda, liberte-se, é muito mais forte do que isso, né? Como se isso tivesse dentro da cabeça dela de alguma forma. Essa é a mensagem. E sobre a consciência dessa bolha de realidade ali, né? A Wanda tá bem consciente e ela, assim, hora nenhuma, ela acha estranho a gravidez dela ser tão repentina. De uma hora pra outra ela tá com barrigão, ela tá com barriga, ela tá grávida. Quem acha estranho é o Visão. Ele fica assustado e ele fica sem saber muito ali o que fazer. E a postura do Visão diante dessa gravidez ali, essa incerteza toda, aliás, a insegurança dele, ele até tem que respirar junto com ela, não é muito Visão que a gente conhece. Tem uma hora mais adiante que na hora que ele para conversar com ele, aí sim ele tem um tom de voz do Visão que a gente sempre viu. Mas fora isso, ele é um Visão que não é aquele Visão que a gente está acostumado. Isso significa que o Visão pode estar sendo induzido ou uma criação da Wanda, mas uma criação induzida pelo vilão que a Agnes vai mostrar pra gente nesse episódio, e eu vou falar da Agnes aqui. É ela que fala quem é o vilão. Outra coisa interessante ali, né, é que a Wanda coloca aquelas borboletinhas no berço e as borboletinhas ganham vida. Quem tá fazendo aquilo ali, né, não é a própria Wanda, tanto é que ela própria estranha e fala, eu fiz isso? Quem tá fazendo isso é o filho dela mesmo, já na barriga, já manifestando essa mudança de realidade, e ele faz a borboleta, que é um ser inanimado, virar animado. E essa falta de controle do bebê, isso que explica essa água na casa, a luz acabando em outros lugares, né, essa falta de controle que a Wanda até então ela tem um determinado controle. No primeiro episódio ela não consegue fazer
comida não, mas ela consegue, né? Na abertura desse mesmo, mostra ela limpando a casa, usando aspirador de pó, tudo muito controlado. Agora, estourar tudo, o cano, né? E a energia elétrica do bairro, isso aí é típico de quem não tem controle, é exatamente o que está acontecendo com o bebê que está na barriga dela. E aí, na hora do desespero, que ela está prestes a dar à luz, aí ninguém que mesmo que tivesse superpoder não ia conseguir controlar, e a Wanda começa a perder o controle daquela realidade ali. É nessa hora que tudo começa a sair do lugar e aparece a cegonha chegando na casa. Na hora que essa cegonha chega, ela nota que aquilo não foi ela que fez. Então tem alguém controlando aquela realidade. E mais, ela tenta expulsar a cegonha com os poderes dela. Inclusive aquela fumaça vermelha que aparece do lado da cegonha é o símbolo de que a Wanda está tentando expulsar. Isso aí fica claro também, o poder da Wanda, a cor do poder da Wanda, né? Mas ela tenta uma vez, tenta outra vez. Então a gente consegue deduzir o seguinte: existe uma realidade que a Wanda perdeu o controle dela, mas existe alguém, que eu vou falar daqui a pouquinho, que está entrando na realidade, no caso essa cegonha aí ainda, e que a Wanda não consegue tirar. Quem de fato está controlando essa realidade está além do poder da Wanda, ela não consegue tirar essa pessoa, o que quer que seja, que esteja controlando essa realidade. Nessa hora que a Wanda não está muito concentrada ali em manter essa realidade, é a hora que todo mundo vem a si, inclusive o médico. O Visão tá lá conversando com o médico, né? E o médico fala assim: eu não consigo sair dessa cidade, porque cidade pequena é difícil. Mas nessa hora, o médico, você vê que ele tá triste, parece que ele tá sendo forçado a estar ali. É mais ou menos a mesma ideia do Herb, né? Do vizinho, na hora que ele tá serrando. Parece que ele está sendo obrigado a serrar aquilo ali. E a gente já viu no trailer que tem outras cenas, vão ter outras cenas, né, de pessoas que parece que estão sendo aprisionadas ali, forçadas a estar fazendo determinada coisa ali que aquela realidade está mandando. E falando na conversa dos vizinhos, aí sim vem a hora que a série entrega quem é o vilão, ou se não é o vilão, é quem tá junto ali. É na hora que a luz vai embora no bairro, né, acontece um pau generalizado nas casas lá, e a Agnes fala assim: o meu marido Ralph, que ela já tinha falado mais tempo, né? Tá em casa, tá escuro, tá no escuro. E ele é melhor no escuro. A gente já tem a dúvida de quem será o vilão. Aí ela vai e ainda fala assim, não, que ele é do escuro, ou seja, o cara é o mestre das trevas. Então o vilão, gente, a Agnes entrega. O vilão é ele mesmo, Mephisto. Não sabe o que é Mephisto? Não. Mephisto é o capiroto, é o coisa ruim da Marvel, é o sete pele, é o mochila de criança. E ainda falando da Agnes, a gente finalmente tem um look um pouco mais perto ali daquele brochezinho, que dessa vez é um pingente, né? Que tem 3 figuras ali. E nessas 3 figuras a gente meio que consegue identificar 2 iguais, e a do meio ali, que é o ceifador, que a gente já tinha falado nos easter eggs e nas teorias do episódio anterior, né? Que é o ceifador é aquele que vem buscar as 2 almas para poder levar para o Mephisto. E quem são essas 2 almas? Os 2 filhos da Wanda. Aí é que a coisa começa a ficar mais tensa. Então vamos lá, agora se prepara porque realmente está acontecendo nessa série. O Mephisto, de alguma forma, controla essa realidade. Não é a Wanda que controla essa realidade sozinha. E a Sword só observa. Tanto que a Sword lá de fora pergunta: Wanda, quem que tá fazendo isso com você? Então a Wanda sozinha não tá fazendo tudo aquilo. Embora a gente já tenha visto que em momentos certos da trama, né, ela própria deseja como que aquela realidade vai ficar. A Sword só observa, mas não faz. E aí, como o Mephisto controla a realidade e controla de alguma forma a Wanda ali, ele coloca a Agnes e o ceifador para trabalhar para eles. A Agnes é responsável por manter essa ilusão, né? Na verdade, essa realidade funcionando. Por isso que ela fica ali entrando na casa dela, querendo saber o que está acontecendo. Ela perguntando: nossa, a Geraldine tá lá com ela? Foi lá fazer o quê? Ela fica perguntando ali. A função da Agnes é mantê-la, trabalha para o Mephisto para isso. Já o ceifador é aquele responsável por levar as 2 almas dos 2 filhos da Wanda que o Mephisto quer, porque o Mephisto ajudou a criar toda essa realidade, incentivando, fazendo tudo para que os filhos existam, né? E os filhos, como parte da alma dele, ele agora quer essa alma dos 2 que ele criou de volta por algum interesse que a gente não sabe, né? Um interesse por alguma razão que a gente não sabe, e é função do ceifador ir buscar essas 2 almas. E como é que o ceifador tem que fazer isso? Ele tem que ir lá matar esses 2 filhos, e é isso que a Wanda e o Visão
vão ter que impedir. E eu falo Wanda e Visão partindo do pressuposto que o Visão tá junto com a Wanda, porque rola ainda a possibilidade de o Visão ser só um corpo morto, que a Wanda, com a mentalidade dela, com o poder dela, simplesmente colocou a memória dela dentro ali do Visão, ou alguma coisa recuperada, ou o Visão também é fruto da mentalidade da Wanda com o Mephisto junto. O Visão, a gente ainda tá meio em dúvida ainda de qual é a dele. Então, galera, isso nada mais é do que o próprio dono dos dois filhos querendo eles de volta. E claro, ele precisava de alguém para ter esses dois filhos, ele escolheu justamente a mais poderosa. E aí sim, na hora que a Wanda perder essas crianças, ou pela possibilidade dela entender o que está acontecendo, aí sim ela vai ser atingida por uma grande tristeza, o que vai causar a revolta dela e que vai culminar ali no multiverso da loucura, sendo ela ou a vilã, né? Como má mesmo, ou não é a vilã, mas é a causa de todos os problemas que vão se derivar daí. A mulher já é traumatizada, ainda faz isso com os filhos dela, aí ninguém aguenta. E aí, nessa altura, todo mundo já sabe que a Geraldine, que é a Mônica Rambeau, é intrusa, né? Porque ela também fala assim, lá em casa tá vazando água, mas depois os vizinhos falam, mas ela não tem nem em casa, ela tem aqui, ela nem é desse lugar aqui mesmo, ela é intrusa mesmo, né? E nesse episódio, o Visão acaba começando a ver tudo e parece que o Visão que vai ser um ponto de equilíbrio ali da Wanda para ela poder sair desse luto, para ele explicar para ela o que está acontecendo, para ela sair desse luto e não ficar presa nessa realidade e entender, na verdade, a própria morte do Pietro, que é a primeira vez que ela citou, né, e a morte do Visão em si. Gostou da teoria? Achou que tá muito pesado? Gente, nos trailers a gente só viu os primeiros 3 até um pedacinho do 4º episódio aí. Não tem muito mais que isso não, são 9. A gente não viu nem cenas nem da metade ainda, tá ok? Eu sei que eu tô gostando muito da série e tô acompanhando aqui todos os episódios. Então inscreve no canal, né? Comenta aqui o que você achou de tudo isso. Tá pesado demais? Um grande abraço e até mais.